Olá, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais esse vídeo, o vídeo do devocional, nosso vídeo do final de semana. Lembrando que de segunda a sexta-feira esse vídeo acontece como live lá no meu perfil no Instagram, às 19h30, @isapenha Mensagens de Vida. E de sábado e domingo, então, acontece aqui no YouTube gravado. E hoje, então, nós estamos fazendo leituras concomitantemente do Antigo e do Novo Testamentos. Hoje, Antigo Testamento serão os Salmos 43, 44 e 45 e o livro dos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27, os versículos de 27 a 44. Vamos para os nossos salmos. Quem acompanhou a live de ontem, dia 26/7, lembra-se que o último salmo, que foi o Salmo 42, nós vimos que ele é um salmo que ele não tem uma finalização. Alguns estudiosos vêm dizer que esse Salmo 43 seria continuação do 42. O 42 vai dizer que, assim como a corça anseia pelas águas, a alma anseia por Deus. Toda aquela pessoa que teme a Deus sente falta de Deus, assim como o corpo humano, o ser humano, sente falta da água. E o Salmo 43 vem dar continuidade a essa ideia. Vem dizer assim: faze-me justiça, ó Deus, defende a minha causa contra a gente infiel. Ele vai continuar esse clamor para que Deus o livre, para que Deus o liberte. O salmista vai entender que Deus o abandonou, que ele está sozinho e que ele precisa urgentemente da presença de Deus. Por isso a sua alma se aflige tanto. E no capítulo 5, no versículo 5, são só 5 versículos. Por isso que alguns estudiosos defendem essa ideia de que o 43 e o 42 é um salmo só que foi dividido posteriormente. O versículo 5 vem exatamente complementar a ideia do 42, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, por que te afliges sobremaneira dentro de mim? Deposita toda a tua confiança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. É a continuidade mesmo da ideia do Salmo 42, que vem dizer para que a alma se aquiete, para esperar em Deus, e que a sua presença, a sua salvação virá em tempo oportuno. Lembrando-se, eu sempre falo com vocês a respeito disso, que o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Eu sempre falo que eu imagino que o relógio de Deus é imenso, que ele demora para dar a volta de 1 minuto, de 1 hora, então imagina um dia. Tem uma citação bíblica que eu não vou saber falar para você agora a referência, vou ver se eu consigo achar aqui enquanto eu vou falando para você, que um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, um dia para nós é como 1000 anos para Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para o homem é como 1000 anos para Deus. Não sei nem se é assim que nós vamos encontrar. Isso mesmo, gente, é 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3. Porém, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não há como nós esperarmos em nosso tempo que Deus resolva os nossos conflitos, as nossas tempestades, que eu estou falando de tempestades justamente por conta do livro dos Atos dos Apóstolos, que Pedro estará enfrentando uma tempestade rumo a Roma. Então, lembrando que a nossa alma precisa estar aquietada, precisa estar esperando em Deus e não com aflição. Nós que tememos a Deus, que confiamos na sua salvação, no seu socorro, temos que ter a nossa alma tranquila. Algumas situações são difíceis, mas ainda assim eu sempre aprendo que quando eu tenho controle da situação, eu vou agir. Quando eu não tenho, é porque Deus está no comando e eu só preciso esperar que Ele vai agir por mim.
No capítulo 44 do livro dos Salmos, vai dizer assim: ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizastes na época deles, nos dias do passado distante. Aqui o salmista, que são os filhos de Coré, também assim como o 43, o 42, já são dos filhos de Coré. Ele vai relembrar a época em que Deus tirou o povo do Egito, passou pelo deserto, fez aqueles feitos portentosos, deu a terra prometida. Ele vai dizer assim: minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. A ti louvamos o dia todo, a teu nome agradecemos continuamente. O salmista vem contar aqui que ele era fiel a Deus, que ele louvava a Deus, que toda a confiança estava em Deus. Porém, na segunda parte do Salmo, ele vem colocar como se Deus houvesse abandonado tanto ele como a nação. E nós que estudamos, que estamos lendo a Bíblia, nós sabemos que o povo de Israel, depois posteriormente também o povo de Judá, idolatrou, se prostituiu com outros deuses. E aqui o salmista vem dizer assim: se porventura houvéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, não teria Deus percebido tal afronta? Ele coloca-se aqui como se fosse inocente, como se ele não sabe o motivo que Deus abandonou o povo, que não sabe como Deus abandonou a eles. Ele vem fazer, inclusive, umas colocações fortes aqui, dizendo que por um preço mínimo Deus os vendeu para outras nações. E depois, para o final, ele vem dizer assim: levanta-te, vem em nossa ajuda e nos resgata por tua imensa benignidade. Ele continua honrando, dando glória a Deus, porém ele se coloca como se Deus estivesse adormecido e não estivesse olhando para os seus problemas, para os seus desafios, para as suas derrotas. Aqui vai dizer que Deus envergonhou-os diante dos seus inimigos. E nós sabemos que Deus acabou por entregar a nação de Israel, principalmente, se você estiver acompanhando o meu raciocínio, eu estou falando já na época em que o reino do sul e o reino do norte estavam divididos. Era Israel e Judá, eram dois reinos diferentes, separados. E principalmente o reino de Israel, ele apostatou completamente da fé. Ele idolatrou, ele se rendeu a outros deuses e Deus entregou-os muitas vezes nas mãos dos inimigos. E aqui o salmista vem colocar isso. Porém, por final, ele vem dizer que prostrada até o pó está a nossa alma, desfalecido sobre o chão jaz nosso corpo. Ele faz duras referências aqui às derrotas, porém ao final ele entrega novamente a confiança dele toda no Senhor, que é aquilo que nós devemos fazer. Entregar toda a nossa confiança em Deus, por mais que nós estejamos colhendo frutos de nossos plantios. Nós não podemos nos esquecer que tudo aquilo que nós plantarmos, aquilo também nós vamos colher. Israel e Judá plantou apostasia, plantou idolatria e colheu os frutos. Houve uma época, sim, em que eles foram inclusive exilados. O reino de Israel foi exilado e nunca mais retornou. E o rei de Judá retornou, ficou na Babilônia 70 anos e depois retornou para a sua terra. E assim nós também devemos depositar a nossa confiança em Deus, mesmo que nós saibamos que estejamos passando por dificuldades relacionadas às nossas escolhas. Isso não tem como Deus tirar de nós. Davi, eu sempre falo dele, quando ele cometeu adultério com Batseba, quando ele ordenou a morte do marido dela, do Urias, na batalha, na guerra. Ele colheu frutos duríssimos depois. O filho que ele teve com Batseba morreu, ele teve outras colheitas ruins. Por que nós não teríamos?
a nossa confiança em Deus deve permanecer, inclusive nessa parte que estamos colhendo coisas ruins, porque foram nossas escolhas que nos levaram a isso. E no Salmo 45, o Salmo 45 tem como título o Casamento Profético do Ungido, também dos filhos de Coré, que é um poema matrimonial. Vem falar: com o coração transbordando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. Gente, olha que palavras maravilhosas para iniciar esse salmo. Seja a minha língua como a pena de um sábio escritor. Um sábio escritor, ele nos deixa com o coração aquecido, ele nos deixa com a nossa alma quebrantada, o nosso coração quebrantado por coisas que nós lemos. Teve salmos que nós lemos aqui, passados, que foram emocionantes. E aqui ele vem dizer que ele deseja que isso seja a mesma coisa. Alguns estudiosos apontam que esse salmo também seria um salmo a respeito de Jesus. Eu sou uma pessoa que eu acredito que sim, que é um salmo profético de Jesus com a sua noiva, que seria a igreja. Vem e diz assim: em tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos portentosos. Gente, quem que cavalga pela verdade, pela misericórdia e pela justiça? Nosso Deus encarnado, o nosso Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E depois também ele diz assim: o teu trono, ó Deus, permanece incólume por toda a eternidade. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Aqui vai falar a respeito do rei. E depois vem falar da noiva. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Escuta, ó filha, considera e inclina os teus ouvidos em atenção. Esquece o teu povo e a casa paterna. Esquece o passado. Esquece aquilo que já não faz mais parte da tua vida. Entrega-se para o Jesus ressurreto, para o Jesus que vem nos salvar, para o Jesus que veio romper o véu do santuário de alto a baixo, para que nós tivéssemos acesso a Deus diretamente, sem a necessidade do sacerdote fazer sacrifícios por nós. Jesus já foi o nosso sacrifício. E aqui vem dizer isso: esquece tua casa paterna, vem e se entrega a ungidos. Aqui, você como igreja deve entender que a igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. E mais uma vez ele vem dizer: mais que em suas vestimentas recobertas de ouro, está em seu interior a dimensão da sua honra. Quer dizer, por mais que as suas vestes sejam belas, sejam adornadas de ouro, nada isso se compara ainda com o que está em seu interior, com a honra que você tem de ser escolhida para ser a noiva do ungido, a noiva do Cordeiro. E depois, para finalizar, ele diz assim: os teus filhos sucederão no trono dos teus pais por toda a terra. Os teus filhos sucederão no trono dos teus pais. Por toda a terra os tornarás príncipes. Por todas as gerações lembrarei o teu nome, e eternamente hão de te louvar todas as nações. Quem que é louvado em todas as nações? Quem que tem um trono que é eterno, que não falta, nunca faltou uma pessoa que tomasse posse do seu trono? É Jesus, e sim a sua noiva, que é a igreja. E assim nós finalizamos os Salmos 43, 44 e 45 e vamos lá para o livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 27. Lembrando que segunda-feira nós vamos finalizar o livro dos Atos dos Apóstolos e já começar as cartas aos Romanos. Vamos lá, hoje eu destaquei alguns elementos para que nós façamos uma reflexão acerca, então, da leitura do capítulo 27, os versículos de 27 a 44
do livro dos Atos, que está contando a segunda parte da viagem de Paulo. Eles estão então num navio que está naufragando por conta de uma tempestade que aconteceu ali no mar. Paulo sugeriu que eles não seguissem aquela viagem por ser perigosa, porém o centurião Júlio preferiu dar ouvidos ao piloto e ao proprietário do navio e não deu importância às palavras de Paulo, que já ele disse no início ali, que ele, olha só como ele falou no versículo 10, Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas com relação à carga e ao navio, mas também para as nossas vidas. Todavia, o centurião preferiu dar ouvidos, então, ao piloto e ao proprietário do navio. Vamos ver o que eu fiz um ponto único, porém com desmembramentos. Vamos ver, então, o que uma tempestade, uma crise, eu vou chamar essa tempestade também de crise, o que ela pode nos ensinar. Ponto 1. Há um tempo para tudo debaixo do céu. Esse é um versículo de Eclesiastes, e nós vamos ver que Salomão, que escreve Eclesiastes, vem dizer que há um tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar e tempo para colher. Por que eu quis colocar isso aqui? Porque essa viagem já estava nos planos de Deus. E ela precisava acontecer, e ela aconteceu dessa maneira. Como foi? Com tempestades, com a perda material. Não perdeu-se vida, porém houve uma perda material. Essa foi a letra A. Letra B. Então, se essa crise estava acontecendo, é porque era tempo para essa crise, essa tempestade acontecer. E ela vai passar. Assim como a tempestade que passou para Paulo, para os demais prisioneiros, para toda a tripulação, eles estavam em 276 pessoas nesse navio, não perdeu-se vida alguma. Ela tinha tempo para começar e tempo para terminar. Assim é a nossa vida. Toda crise, toda tempestade, todo desafio tem tempo para começar e tempo para terminar. Então, estamos passando por dificuldades? Vai passar. Estamos passando por desafios? Vai passar. Ok? Letra B. Nem sempre quem é da área vai apresentar a melhor saída quando estamos envolvidos em uma crise. Lembre-se muito bem quando aconteceu a pandemia, algumas pessoas faliram, outras prosperaram, se tornaram milionárias, bilionárias, porque souberam aproveitar a oportunidade, a crise. E nem sempre quem é da área vai apresentar a melhor saída. Eu quis destacar esse ponto por conta justamente do Júlio, que era o centurião, ele dar ouvidos a quem era da área e não a Paulo, que era um profeta, que era uma pessoa que estava a serviço de Deus. Então ele deu ouvidos ao piloto e ao proprietário do navio e se deram mal, financeiramente falando. Houve ali um grande dano material para essas pessoas. Por quê? Porque pessoas da área acharam que sim, era possível fazer aquela viagem em segurança, deram ouvidos para eles e não para Paulo. Então, eram pessoas da área, porém eles não souberam apresentar a melhor saída. Então, uma crise, uma tempestade pode nos ensinar que há tempo para tudo debaixo do céu e que nem sempre quem é da área vai apresentar a melhor saída. O que também que uma tempestade, uma crise pode nos ensinar? Que muitas pessoas tentarão dar jeitinhos para sair dela. Agora nós já vamos entrar na parte que é de hoje mesmo. No versículo 30 vai dizer assim: Aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Olha lá, eles querendo sair da crise, dando um jeitinho, arrumando um atalho. Lembrando que Paulo teve a visão de um anjo apareceu para ele e disse que Deus havia dado a graça tanto para Paulo, salvar a vida de Paulo, também nenhuma vida ia se perder ali, porém eles tinham que permanecer juntos. E então, durante alguma crise, algumas pessoas vão tentar dar jeitinhos para sair. Eles acharam que pulando do navio e eles iam resolver isso. Letra D.
Os planos de Deus não podem ser frustrados. Isso está em Jó, capítulo 42. Porém, está relacionado ao versículo 31, que diz assim, que logo nos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua e absoluto jejum. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Que os planos de Deus precisavam acontecer. Se eles não se alimentassem, pode ser que eles viessem a ter problemas de saúde ali e iam comprometer os planos de Deus. Mas Paulo diz assim, olha, nós vamos precisar nos alimentar, porque ele diz assim, nenhum fio de cabelo se perderá. E ele pegou então o pão e deu graças a Deus e começou a comer. E daí, quando eles vendo Paulo fazer isso, eles também comeram. Então, isso poderia ajudar para que os planos de Deus não fossem frustrados nessa situação. Por quê? Porque eles já estavam acreditando que era possível a salvação deles. Porque até então eles não acreditavam que eles iam sair sãos e salvos daquela situação, daquela tempestade, daquele navio que estava naufragando. Letra E. Uma crise também pode nos ensinar que há princípios naturais que precisam ser respeitados, que é exatamente aqui. O Paulo estava encorajando-os a comer porque eles precisavam estar alimentados para no momento em que eles fossem precisar nadar, ou correr, fazer algum esforço físico, eles estivessem com força física para aquilo. Então, tem princípios naturais que não tem como ser desrespeitados nesse momento. Se eles estavam há 14 dias sem comer nada e o navio já estava chegando perto de uma encosta, Paulo sabia que eles iam precisar de se movimentar e para isso eles precisavam estar alimentados. Uma crise também nos ensina que surgem novos líderes. O que nós podemos aprender com isso? Quando Paulo começou a falar para eles que eles não deveriam fazer essa viagem, continuar a viagem, eles não deram ouvidos para Paulo, deram ouvidos para, então, o piloto e o proprietário do navio. Porém, no versículo 35, todos seguiram aquilo que Paulo estava falando. Paulo já está se tornando líder da viagem. Eles já estão considerando o que Paulo fala como sendo verdadeiro. Por quê? Porque a visão do anjo que trouxe para Paulo está se materializando e eles estão vendo isso com os próprios olhos. Então, nada mais certo, nada mais congruente, nada mais de bom senso do que eles, então, seguirem aquilo que Paulo está falando. Então, no versículo 35, eles vão se alimentar porque eles viram também que Paulo estava se alimentando e orientando que eles se alimentassem também. Letra G, uma crise também nos ensina que o que antes poderia ser algo impensável, fora de cogitação, pode se tornar uma solução. Isso no versículo 39, eles disseram assim: quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então, uma coisa que antes para eles era impensável, durante a crise se tornou uma solução. Eles resolveram encalhar o navio para que o navio não sofresse danos maiores ou a própria vida deles. Então, durante uma crise, aquilo que antes era impensável pode se tornar a melhor solução. Letra H. Deus nunca nos abandona. Os versículos de 42 a 43 vai dizer que os soldados resolveram matar, os prisioneiros de medo que eles fugissem. Eles decidiram assassinar aqueles prisioneiros todos que estavam, inclusive Paulo. Porém, Deus estava agindo com o propósito já de salvar a vida de Paulo e assim salvou a vida de outros prisioneiros. Por quê? Porque no momento em que esses soldados decidiram matar os prisioneiros, quando viu que o navio se encalhou, Deus levantou Júlio, o centurião, para não permitir que isso acontecesse. Júlio estava tentando salvar, sim, a vida de Paulo, e também ele falou, não, isso não vai acontecer, não vão matar ninguém, e assim Deus levantou Júlio para que não fosse abandonado nem os prisioneiros, nem próprio Paulo. Então, Deus nunca nos abandona, ele sempre levanta alguém para cumprir aquela missão
para ajudar-nos a cumprir aquela missão, bem como para manifestar a sua vontade naquele momento. A vontade de Deus era que Paulo fosse para Roma. A palavra que Paulo tinha é que ele fosse para Roma. E Deus então agiu por meio de Júlio para que os soldados não matassem aqueles prisioneiros. Letra J, eu não coloquei a letra I porque a letra I ficava como sendo enumerado e eu não gostei, eu pulei a letra I, mas é como se fosse a letra I. Eu vou ler a I, mas é a J. Aí, a vida humana pode se vulnerabilizar durante uma crise, que foi isso que aconteceu aqui. A vida humana passou a não ter muito valor. Eles estavam querendo matar os prisioneiros para que eles não fossem punidos quando eles chegassem lá em Roma sem os prisioneiros. Aí eles iam dizer, não, nós matamos porque nós tivemos problemas na viagem. Eles preferiam chegar lá e dizer que mataram esses prisioneiros do que eles haviam deixado eles fugirem. Então, durante uma crise, a vida humana pode ser vulnerabilizada, pode perder o seu valor, pode ser desmerecida. E por último, algumas habilidades suas podem te colocar em vantagem, gente. Gente, nós temos que encontrar novas habilidades para nós, novas formas de fazer as coisas enquanto as vacas são gordas. Lembra-se lá do faraó que teve o sonho de 7 vacas magras que engoliam as vacas gordas? Então, e nós temos um dizer entre nós de vacas gordas e vacas magras. Vacas gordas eram os anos de colheitas e as vacas magras foram os anos em que faltou alimento, que teve a seca lá no Egito. E aqui nós precisamos ter algumas habilidades, algumas vantagens, já estudar, ler, ter curso, saber fazer outras coisas para um dia que acontecer uma tempestade em nossa vida ou uma crise mesmo, como aconteceu a pandemia, nós termos habilidades que nos coloquem na frente de outras pessoas. Isa, isso não é desumano? Não, gente. Se você estiver capacitado, se você estiver com habilidades diferenciadas, você pode se destacar e poder ajudar outras pessoas. Que muitas vezes quem poderia fazer isso não vai fazer, mas se você é um cristão, se você segue a Deus e teme a Deus, você precisa ter habilidades diferentes para que quando a crise vier, a tempestade vier, você se levante na frente e você venha ajudar outras pessoas. Por que eu quis destacar aqui? Porque nos versículos de 43 a 44, o centurião então disse assim, olha, os que souberem nadar podem pular e cheguem nadando até a margem. Vocês podem ir nadando. E os demais, gente, precisaram se jogar na água e se salvar por meio de tábuas, de pedaços do navio que estavam se desmanchando. E a habilidade dessas pessoas, então, eles chegaram na frente lá na ilha. Por quê? Porque eles tinham uma habilidade que os outros não tinham. E assim pode acontecer com a nossa vida. Se eu souber alguma língua diferente, um idioma diferente, se eu souber fazer alguma outra coisa, eu vou estar em destaque, eu vou estar na frente das outras pessoas. Não para desmerecer ninguém, nem para me ensoberbecer, mas sim para poder ajudar outras pessoas, porque se eu temo a Deus, aquilo que vem para mim em grande quantidade, eu sei que não é só para mim. Se está sobrando para mim, eu sei que eu preciso repartir aquilo com outra pessoa. E é para isso que nós estamos aqui, para estender as mãos uns para os outros, ok? E assim eu finalizo esse vídeo de hoje. Amanhã tem mais. Gente, hoje foi corrido, eu acabei não separando a leitura de amanhã, mas provavelmente vai ser o capítulo 28, né, ali os primeiros versículos do capítulo 28, e os Salmos, então, 46, 47, por aí 48, tá? Não estou com o meu devocional aqui, não fiz não montei completa essa aula, porque senão não vai dar tempo de subir a tempo lá no YouTube para você poder assistir às 19h30, tá bom? Um beijo, até amanhã. Já estou com saudade de ter você ao vivo aqui comigo, tá bom? Amanhã estaremos de volta com mais um vídeo de devocional diário gravado aqui no canal no YouTube. Um beijo, um excelente sábado, um excelente domingo e amanhã nós nos vemos novamente no vídeo gravado segunda-feira ao vivo lá no Instagram. Um beijo, tchau!